Permaneceu mais volátil para os fundos imobiliários devido à decisão da CVM, um recurso envolvendo o MXRF. A CVM esclareceu de que o MXRF estava fazendo algumas operações que não estavam em linha com as normas aplicadas às distribuições dos rendimentos dos fundos imobiliários. Especificamente, o MXRF estava distribuindo rendimento superior à sua capacidade, porque os seus lucros não eram suficientes para abarcar os rendimentos distribuídos, os valores que foram levantados pela CVM. O lucro líquido MXRF nesse ano foi de 85,5 milhões de reais. Porém, o lucro passivo de distribuição era de somente 55 por conta dos prejuízos acumulados dos anos anteriores. Só que o MXRF distribuiu a bagatela de 109 milhões de reais, ou seja, o que ele teve de capacidade concretizada. E mais do que isso, né? Acima da sua capacidade. E esse lucro do exercício foi com base no regime de competência, ou seja, lucro contábil, porque o resultado caixa, segundo a CVM, seria de apenas 44,2 milhões de reais. Ou seja, houve uma distribuição tanto no regime de competência quanto também no regime de caixa. Então, o MXRF está efetuando essa operação há vários anos e de forma irregular. Segundo o entendimento da CVM, os fundos imobiliários, para que eles possam efetuar distribuição, observar o regime contábil de competência. E sim, a competência é o regime que dota todas as regras de todas as escriturações contábeis de pessoas jurídicas ou equiparadas aqui no nosso país, pois você deve levar a contabilidade, a escrituração contábil, as suas previsões, tanto de despesa quanto também de receitas, né? Mais ainda receitas concretizadas, que ainda, ou seja, não foram pagas pelos devedores, e também despesas que já foram contraídas porque você praticou o fato gerador, ocorreram, mas que não resultaram ainda na saída de caixa. E dessa maneira, o regime de caixa, por sua vez, ele é pautado no regime da competência, pois ele só vai dar aquela saída de caixa com base no registro que já foi previamente realizado lá na contabilidade. Então, o regime de caixa nada mais é do que evidenciar essas saídas ou essas entradas que já foram previamente escrituradas. E nesse passo, a CVM tinha um ofício circular de 2014 instruindo os administradores de fundos imobiliários para só efetuar essa distribuição, observando esses limites entre o regime de caixa com o regime de competência, né? E qual que é é porque o regime de competência, a depender de como que ele é feito, às vezes ele vai ter uma majoração tanto nos lucros ou até mesmo nos prejuízos das empresas e equiparadas. E nesse ponto vamos falar especificamente dos fundos imobiliários, porque o recebimento de algumas receitas e mais do que isso, de algumas saídas do seu caixa, né? Por conta das despesas incorridas. Então, vamos supor, todo mês sabe que paga a taxa de administração, a taxa de gestão, tem consultoria especializada, tem auditoria no final do ano, tem taxa de performance, que eles também fazem o provisionamento para o pagamento semestral, e entre outros custos que os fundos incorrem. E nesse ponto, periodicidade também, porque já incorreram, você já faz o aprovisionamento mensal e depois você dá a baixa com a devida saída do caixa corporativo. Ele já tem os seus contratos de aluguéis e ele já sabe que todo mês ele vai receber aquele valor. Se um cliente fica inadimplente, ele já registrou contabilmente aquela receita e ele passa a ter um direito de cobrança para o recebimento daqueles valores. Nos fundos de recebíveis imobiliários, há uma expectativa, quando eles emprestam o dinheiro para um terceiro, de que eles recebam tanto o capital emprestado, quanto também os lucros provenientes dos juros daquele contrato e, mais ainda, né, a inflação, que seria a correção daquele valor monetário. Só que os fundos imobiliários de papéis, eles distribuem também essa inflação. Então, há essa expectativa e eles vão fazendo esses registros contábeis mensalmente. Só que qual que é o ponto crucial aqui? Porque, às vezes, como eu mencionei, contabilmente, eles podem ter um lucro superior ao que foi distribuído ou um prejuízo superior. Quando é o caso de lucros superiores, não tem problema ele pegar e distribuir através do regime de caixa com caixa inferior, porque o princípio básico ensina também que o lucro caixa ele só pode ser aquele lucro realizado. Então, primeiro você tem que olhar suas demandas caixa realizadas. Como assim, Yuri? Novamente, por exemplo, é exemplo do Equim, que divulgou no seu relatório gerencial que ele tem um lucro contábil de mais de 18 milhões e que ele foi distribuído somente 11 a 12 milhões de lucro, distribuição primordial da inflação, que os fundos também fazem distribuição como resultado deles. Na sua contabilidade
vai aumentando o saldo devedor, passa-se os meses desde o início daquela operação, né? Então ele já vai tendo direito de receber aqueles valores, e aquilo lá já é receita, porque a nossa receita é sempre por competência. Mas por que que ele não distribui? Porque ele não possui caixa suficiente. Então ele só vai distribuir o caixa realizado, ou seja, aquilo que realmente entrou para o fundo. E o mesmo vale para as despesas. Agora, qual que é o ponto de impacto para o fundo imobiliário? E qual que é o problema dessa notícia, e principalmente o MXRF e vários outros fundos? O problema é o seu alcance da sua interpretação. Porque se formos observar, por exemplo, alguns fundos de papéis, eles tiveram uma marcação ao mercado muito abrupta e que gerou prejuízos nas suas operações, né? Mais prejuízos do que contábeis, porque houve a desvalorização do seu investimento. Então, das cotas do Serra Verde, então ele tem um lucro contábil, mas ele não consegue distribuir esse lucro por conta que não teve ainda o seu resultado, concretizou aquele lucro, não foram realizados, ou seja, não houve a saída daqueles recursos dos fundos. Ia ser melhor, né? Ela interpretou de que há essa limitação da distribuição dos resultados caixa através da previsão dos resultados contábeis. A princípio, para fundos de papéis, pode tentar fazer um sentido nessa interpretação dela para tentar proteger o cotista contra que as operações dele vai fazendo essas distribuições mesmo, a devolução integralmente do capital que foi emprestado. O ponto de equilíbrio, na qual seria o momento quando ele estivesse recebido todos os valores suficientes que se equiparasse ou se igualasse aos valores que foram investidos. E a partir desse momento ele já receberia o seu payback, ele começaria de fato a receber lucros e esses lucros poderiam ser integralmente distribuídos. Mas é um risco porque, novamente, né, alguns dos seus resultados de competência estão sendo impactados negativamente por conta da marca fundo não resolver vender aquele que não tiver nenhum tipo de problema, for levado até o seu vencimento, então o fundo teria esse fluxo de caixa constante e ele tem recurso suficiente para efetuar a distribuição. Agora, a questão de levar isso para fundos de tijolos tem um problema, porque que propriedades para investimento você faz a valor dessa avaliação, você leva no resultado do fundo. Então, teoricamente, os fundos de tijolos poderiam ter um grande prejuízo contábil, igual aconteceu com alguns, por conta da grande desvalorização no final do ano, mas isso não vai impactar em nada no dia a dia deles, porque eles estão lá recebendo ainda dos seus inquilinos, estão com os contratos ativos, eles estão com aquele fluxo de... Então, isso não faz tanto sentido assim se formos falar para os fundos de tijolos. Mas tem que ficar atento por conta dessas considerações e nossa legislação ela é bastante complexa nesse sentido. E nesse ponto, eu acho que precisamos vislumbrar e verificar também com cuidado o que vai ocorrer, né? E comentem para mim o que vocês estão achando de todas essas polêmicas. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.